Você já se perguntou por que leva tanto tempo para você obter a sua massa de dados de testes de produção? Meu nome é Aldo, da Enterprise Studios by HCL, e hoje a gente vai falar sobre subset de dados de teste. No vídeo passado, a gente viu que os dados provenientes de produção estão repletos de dados sensíveis e a gente precisa mascará-los antes de entregar para a equipe de testes. Mas além disso, outro ponto importante que a gente tem que levar em conta é o volume de dados. Você vai me perguntar, pô, mas eu tenho 6 petabytes de dados em produção, como que eu vou levar isso para o meu ambiente de teste? De fato, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de ambiente de testes. Quando a gente está falando de ambiente de testes, duas coisas principais a gente tem que levar em consideração. O tempo para a gente poder levar esses dados de produção para o nosso ambiente de testes, que cada vez está mais escasso, ainda mais quando a gente está começando a trabalhar com time boxes no modelo Agile, em que as nossas sprints têm duração determinada de 2, 3 semanas. E outra coisa é o espaço. Tá? O espaço que, apesar de disco hoje ser uma coisa barata, muitas vezes não é tão fácil obter esse espaço no ambiente de teste ou desenvolvimento. E como uma terceira coisa adicional, a gente tem, por se tratar de dados de produção, toda a burocracia de aprovação de trazer esses dados de produção. Então, como que eu faço com os meus dados se eu tenho todas essas limitações? Bom, vai depender muito do tipo de teste que a gente quer realizar. Os testes funcionais, por exemplo, eles não necessitam de um grande volume de dados. Eles precisam de quê? De variantes, de variação de dados para que eu consiga exercitar todos os meus cenários. Já os testes de performance, a gente assume quando a gente vai realizar testes de performance que os testes funcionais já foram realizados, ou seja, a aplicação já está funcionalmente estável e eu só preciso testar a concorrência. Então eu não preciso de variação de dados, mas eu preciso de volume. Tá? Ok. Como eu faço então para trazer os dados provenientes de produção se eu já tenho definido qual tipo de teste que eu vou realizar? Bom, a técnica de subset ela vai permitir que a gente traga dados de produção mantendo a integridade relacional, a integridade referencial entre os dados, aplicando um filtro para conseguir trazer um volume de dados reduzido. Tá? E aí quem vai definir o filtro, claro, é o pessoal de testes. Afinal, quando a gente está falando de dados de teste, de massa de dados de teste, quem vai usar esses dados é o testador. Então ele precisa definir qual é o critério para a redução dos seus dados. Ok, você vai me dizer então, ok, mas minha base de dados não é bem documentada, todo o relacionamento não está no banco de dados, está na aplicação. Como que eu faço então para resolver esse problema? Bom, muitas empresas elas usam essa técnica de deixar o relacionamento na aplicação em vez na base de dados por conta de performance. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma extração, tá? um sampling, tá? Uma amostra dessa base de dados e depois, baseado nessa amostra, a gente vai fazer um profiling dessa base, fazer um perfilamento para identificar quais os relacionamentos e os tipos de dados que estão baseados no conteúdo de cada tabela. A gente vai olhar e vai identificar esse relacionamento. Vamos pensar então num caso de uso de cartões de crédito. Como eu faria para cartões de crédito para poder fazer o processo de subset? Vamos pensar num caso de um subset que o meu critério seria obter todos os cartões de crédito Mastercard Black, por exemplo, de correntistas do sexo feminino que tenham nascido a partir de 1990. Uma outra situação seria obter todos os cartões de crédito Visa com clientes menores de 20 anos de idade. Então, a gente consegue, com esses filtros, determinar qual é o grupo de testes a gente quer reduzir, tá? Que a gente quer trazer para o nosso ambiente. E se eu não tiver, claro, se eu não tiver nenhum critério específico, eu posso simplesmente dizer, olha, eu quero um percentual de produção e eu vou trazer um percentual de produção. E outra coisa importante a se lembrar é que quando eu estou fazendo subset, eu também posso fazer mascaramento. Então, os dados que eu vou trazer reduzidos de produção, eu já posso trazer mascarados para entregar para o time de testes já mascarados, de forma que eu consiga atender todos os requisitos de compliance da empresa.
Você gostou desse vídeo? Siga a gente no LinkedIn, compartilha e se tiver alguma dúvida envie um e-mail para a gente. Muito obrigado e até a próxima.